Ok, agora gravando, então mais uma vez, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Olha, Alana, seja bem-vinda, Alana. Alana com imagem agora, isso é bom. Obrigada. Passamos a conhecer a Alana, ela já participou acho que de 2 reuniões, salvo engano, foi isso, Alana? Foram 2 reuniões já no Consec? Eu ainda Todas que não... tiveram, acredito, né? Não lembro a Nós não quantidade. Nós não tínhamos visto a imagem, né? Porque as câmeras sempre desligadas, isso é bom. A gente se sente menos distante quando as câmeras estão ligadas, né? Porque vê expressão facial, isso é bom. Ninguém é obrigado a ligar, mas sendo possível, né? É bacana. A Jusilane já ingressou também, nossa representante da comunidade externa. Pessoal, então, muito obrigado por estar presentes. Enquanto eu faço o compartilhamento, eu franquio a palavra para os conselheiros, aqueles que quiserem trazer algum informe para o conselho, fiquem à vontade. Nesse meio tempo eu vou providenciando o compartilhamento aqui da nossa pauta, a qual inclusive foi tardiamente enviada a vocês. Esse retardo é porque nós estávamos aguardando a inserção de alguns pareceres ainda que estavam em elaboração. Então, aguardamos, mas hoje, na parte da manhã, disponibilizamos, foi no e-mail, foi no grupo do WhatsApp, e eu penso que não tivemos prejuízo em relação ao conhecimento prévio da pauta, né? Mas, enfim, está franqueada a palavra aí, aqueles conselheiros que desejarem trazer informes sobre esse conselho, fiquem à vontade. Nossa, esse silêncio foi federal. Ninguém quer palavra franca não, Cleberson. Não, então, né, que bom, ou não sei, né? Mas isso não impede que, posteriormente, façam uso da palavra, tá? Nós estamos compartilhando, penso que vocês estão visualizando o compartilhamento da pauta. Então, nós temos hoje, como já dito antes do início da reunião, né, nós temos novos integrantes no Conselho, que passam a fazer parte do Conselho a partir de hoje. Nós temos a professora Liliane, agora na condição de chefe do Departamento de Ciências Contábeis. Anteriormente, ela estava como chefe pro tempore, houve o processo eleitoral, e agora, então, ela passa a integrar o Conselho de Campos como chefe do Departamento de Ciências Contábeis, ou chefa, né, do Departamento de Ciências Contábeis. E a professora Andréia passa a integrar o Conselho na condição de vice-chefe do Departamento de Ciências Contábeis, né, sendo suplente da professora Liliane. E o professor Valdinei, antes integrava o Conselho como suplente do professor Ademir, o qual era chefe do departamento, agora, após processo eleitoral, passa a chefia do departamento. E o professor Marcos, salvo engano, nunca participou do Consec. É a primeira vez, professor Marcos. O professor Marcos agora estreia literalmente no Conselho de Campos, em Cacoal, como vice-chefe do Departamento de Ciências de Administração, né? Suplente do professor Valdinei. Então, são esses 4 conselheiros que tomam posse hoje deste conselho. A professora Andréia, ela no passado já integrou o Consec, né, há algum tempo, então não é novidade o Consec para ela, mas para o professor Marcos, creio que sim, né? Então, os professores, novos conselheiros, devidamente empossados, eu peço que os senhores e senhoras assinem os termos de posse. Nós temos 2 termos de posse. O professor Marcos ainda não está com acesso ao Consec. Professor Marcos, eu havia esquecido de solicitar a liberação de acesso para o senhor, detectei que havia ficado faltando, e vai ser em breve
né, nos próximos, sei lá, amanhã, depois já vai estar liberado o acesso, mas nós vamos disponibilizar o termo de posse para que você assine no ambiente do Departamento de Administração, lá em bloco de assinaturas. Então, eu peço a só identificar qual é qual aqui, são dois termos. Então, nós temos o termo 21, documento 0719807, é o termo de posse da professora Liliane e da professora Andréia. Eu peço que as professoras assinem. E o termo de posse 22, no documento 0719218, é o termo de posse do professor Valdinei e do professor Marcos. Então, em ordem, primeiro, Andréia e Liliane assinem o termo 21. Professor Valdinei, que está com acesso liberado, assine o termo 22. Após a inserção das assinaturas dos empossados, aí todos os membros do conselho assinam também, que é um hábito desse conselho, sempre que há posse de novos integrantes, todos os conselheiros assinam o termo de posse, né, como a cerimônia de empossamento dos novos conselheiros. Tá? Então, por gentileza, podem inserir vossas assinaturas. Ok. Professora André e Liliane já assinaram o termo de posse delas, termo 21, vou assinar aqui também. O professor Valdinei já assinou. O Guilherme, eu peço a você para fazer a gentileza, disponibiliza o termo de posse 22 lá no ambiente do Departamento de Administração, para que o professor Marcos possa inserir a assinatura. Enquanto isso, eu convido aos demais presentes na reunião que assinem o termo de posse número 21. Desculpe, é isso mesmo, 22 é o termo de posse do Valdinei e do Marcos, que vai ser disponibilizado primeiro lá para o professor Marcos assinar. E o termo de posse 21, termo de posse da professora Liliane e da professora Andréa, já pode ser assinada ou assinado pelos demais membros. Por gentileza, peço que vão inserindo vossas assinaturas no termo de posse 21. Guilherme, quando tiver compartilhado lá ou disponibilizado o termo de posse 22 no ambiente de administração, o departamento de administração, você nos avisa, por gentileza, tá bom? Tá ok, só um momento. Pessoal, enquanto as assinaturas vão sendo inseridas, então eu vou dar continuidade à nossa pauta. Não tem nenhum prejuízo nós continuarmos. Está disponibilizado. Está disponibilizado, Guilherme? Obrigado. Então, professor Marcos, por gentileza, acesse o bloco de assinaturas lá do Departamento de Administração, insira a vossa assinatura. Quando o senhor fizer, nos avise, porque daí o Guilherme tem que retornar para o ambiente aqui, né? Tirar o compartilhamento lá. Ok, então, devidamente empossados, novos conselheiros, sejam muito bem-vindos, professora Liliane, professora Andréia, professor Valdinei e professor Marcos, a esse conselho. Espero que vocês possam contribuir bastante conosco ao longo dos próximos 2 anos e, quiçá, dos próximos 4 anos, né? Então, informes por parte da presidência do CONSEC, eu inicio ali com o item 1, tá na condição de informe, mas é um pedido, na verdade, para que sempre os departamentos respondam o mais breve possível às solicitações que são encaminhadas via e-mail. Nós temos um mecanismo de acompanhar a confirmação de leitura. Há alguns dias foi encaminhado pela direção do campo a solicitação de informação sobre centros acadêmicos
e infelizmente houve departamento que o e-mail foi encaminhado no dia 16 e a leitura se deu no dia 22. Então, assim, é um apelo que eu faço para que sempre que tiver demanda da direção por meio de e-mail, que deem uma atenção, né? Acho que 4 dias para fazer a leitura de um e-mail encaminhado é muito tempo. Não é sempre que isso ocorre, não são todos os casos, mas eu achei por bem de trazer, né, enquanto um pedido aqui em nível de conselho, tá bom? Nós, no item 2, a partir da reunião que nós fizemos lá no dia 2 de julho com os departamentos, com os chefes de departamentos aqui do campus, nós realizamos agendamento de reuniões com estudantes, aí não ficou, desculpa, agendamos reuniões da direção do campus e dos departamentos acadêmicos do campus de Cacoal com estudantes do ensino médio de algumas escolas aqui de Rondônia, óbvio, né, que é da nossa região circunvizinha, escolas estaduais de Rondônia, com o intuito de falar sobre a universidade. Então, os departamentos estão recebendo os convites. Houve, naquela ocasião, uma sugestão por parte de um dos chefes de departamento que nós fizéssemos uma reunião primeiro com as coordenadorias de ensino para verificar qual é a realidade do ensino médio durante a pandemia. No entanto, a resposta que nós obtivemos das coordenadorias contatadas, que as coordenadorias não falam sobre essa situação, a menos que venha a solicitação por meio da Secretaria Estadual de Educação. Então, considerando que nós estamos na iminência da divulgação do edital para o processo seletivo, continuamos as tratativas de agendamento de reuniões. Não estamos tendo muito sucesso. Até o presente momento, nós temos apenas 3 escolas confirmadas, né? Inclusive, a primeira reunião será amanhã, às 19h30. A ideia é falar com os acadêmicos, melhor dizendo, com os estudantes, né? Acadêmicos é o termo que nós utilizamos quando já estão na universidade. A ideia é falar sobre os cursos da UNIR com os estudantes do ensino médio, para que nós possamos divulgar os nossos cursos, falar da universidade, dizer que a universidade está aqui, que é pública, né? Os chefes de departamento aqui presentes já participaram dessa conversa, mas os demais conselheiros não estavam informados. Então, informa o Conselho do Campus de Cacoal que a direção do campus, juntamente com os departamentos acadêmicos, estão bastante preocupados em relação à demanda, né, de acadêmicos pelos nossos cursos, com a evasão. Então, nós entendemos que devemos conversar com os nossos clientes em potencial, que são os estudantes do ensino médio das escolas da região, não só de Cacoal, mas de Presidente Médici, Rolim de Moura, Santa Luzia, Espinhão, Pimenta Bueno e assim por diante, né? Nós já fizemos contato desse formato, mas de forma presencial, fizemos esse contato com os estudantes lá no ano de 2019, vários professores participaram, nos auxiliaram, os departamentos recepcionaram, né? Nós recepcionamos alunos do ensino médio também aqui no campus, foi um projeto da Procea na época, os departamentos ajudaram bastante, foi uma amostra de curso que foi realizada, foi proveitoso, mas infelizmente com a pandemia nós não temos possibilidade de fazer as visitas em loco nas escolas, assim como também não temos a possibilidade de recepcionar esses alunos aqui no campus, né? Seria contraditório se fizéssemos isto, visto que as aulas estão de forma remota e tanto na universidade como ainda nas escolas estaduais. Tem uma previsão de retorno das escolas estaduais nos próximos dias, mas ainda não ocorreu. Enfim, é isto. Então, aqueles chefes de departamento que puderem participar, participam, aqueles que não puderem, não tem problema, a gente vai se revezando, né? Vai ter momento que o Cleberson, talvez por algum outro compromisso não possa, mas o professor Dene pode, se o professor Dene, o professor Cleberson não puder participar, mas aí a professora Liviane, o professor Valdinei, enfim, podem participar, e os departamentos também, à medida que nós tivermos mais demanda, como nós já conversamos na reunião com as chefias,
a ideia é envolver mais professores. Agora nós temos apenas 3 escolas, a agenda está tranquila, mas a ideia é que nós tenhamos várias, né, várias reuniões aí nas próximas semanas, no próximo mês. Agora, para falar do processo seletivo, por mais que esses alunos que estão no ensino médio, eles ainda não conseguirão acessar o processo seletivo desse ano, a menos que tenham feito o Enem no ano passado, né, mas até onde eu sei, não pode fazer, né? Isso confirmem para mim, antes que eu fale alguma asneira aqui. Acho que os meninos, antes mesmo estando sem concluir, no último ano, eles podem fazer o Enem, é isso ou não? Vocês sabem me dizer? Não me lembro ao certo. Mas, enfim. Sim. Provavelmente esses Ao meninos terceiro não... ano. Oi, Alana? É isso? Se pode do fazer terceiro cursando ano, o terceiro pode ano? fazer. Sim, sim. Sim, então esses meninos que nós vamos falar, conseguir contatar agora, seguramente não conseguirão participar desse processo seletivo, porque para participar desse processo seletivo agora terão que apresentar nota de uma das edições do Enem de 2020, 2019 a 2018, né? E também vai ter um segundo momento no processo seletivo, que para aqueles cursos que não houverem que não tiverem as suas vagas completadas com a demanda apresentada por meio da nota do Enem, terá um outro momento de seleção por meio do histórico do ensino médio. Então, para esses meninos que estão aqui no terceiro ano agora, ou no segundo ano, porque a ideia é falar com o pessoal desde o primeiro ano, já ir falando da universidade, mesmo esses que estão no terceiro ano, eles não vão conseguir participar desse processo seletivo, mas a ideia já ir dizendo para eles que tem a Unir, que é a universidade pública, e eles podem ir falando para os seus colegas, irmão mais velho, primo e assim por diante, né? Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam, né, a universidade. Em 2019, muitos alunos das escolas que nós visitamos não conheciam a Unir, ou se conheciam, não sabiam que é uma universidade pública federal, né? Muitos perguntavam para nós quanto que paga para estudar na Unir, né? Então, nós temos que realmente fazer um contato próximo com esse pessoal para deixar eles cientes que temos uma universidade que é pública, gratuita, enfim. No informe 3, contratação da professora substituta Viviane Ramires da Silva para atuar no Departamento de Direito, o processo está em andamento. Professora Priscila, a senhora sabe me dizer se já houve assinatura do contrato? Salvo engano, ainda não, né? Foi encaminhado os documentos. Ainda não, já foi encaminhado os documentos, foi lá para análise para eles fazerem o checklist, né? Mas já entrou em contato e já foi comunicado mais ou menos quais seriam as disciplinas, para ela já ir preparando. Estamos só aguardando o retorno lá de Porto Velho. Muito bem. Tomara que ocorra logo, né, a efetivação dessa contratação. Mais uma vez, encerrados os informes aqui por parte da direção, eu franqueio a palavra, se algum dos integrantes do conselho, se algum conselheiro quiser, fique à vontade. Só antes dizer ao professor Marcos e ao professor André que é um prazer tê-los aqui conosco, mas se vocês tiverem outro compromisso, tem obrigatoriedade de participar dessa sessão, tá? Que quem representa são os titulares, o convite foi para que vocês pudessem ser empossados, tá bom? Se quiserem, fiquem à vontade, todas as outras reuniões, mesmo que os titulares estiverem, se vocês quiserem ingressar na sala, né, e estar aí acompanhando a reunião, serão muito bem-vindos, tá? E mais uma vez, obrigado por terem aceitado aí o desafio de assumir a vice-chefia desses departamentos, que nós sabemos que quando assume a função, tem muito trabalho e nem sempre é um trabalho reconhecido, né? O chefe de departamento trabalha muito com pouquíssimo reconhecimento na maioria dos casos. Professor, eu agradeço, vou permanecer com a câmera desligada, mas gostaria de dizer que eu já assinei lá o termo de posse, tá bem? Ok, professor Marcos.
Roberto, que se inscreveu como Kátia, que é a esposa do Roberto, ele está conectado com o equipamento dela, bem claro. Fica à vontade. Roberto. Acabaram de arrumar a internet aqui, daqui a pouco eu migro para cá. Ô, Cleverson, bom, primeiramente eu quero acolher os novos membros do nosso conselho, né? Dizer que é sempre prazeroso ter mais cabeças pensantes nos ajudando nessa tarefa. E uma outra coisa, Cleverson, pegando carona nisso que você falava, a gente percebe que a visibilidade da UNIR é uma preocupação não só nossa do campus de Cacoal, mas parece que da instituição como um todo, né? Hoje de manhã, visto que foi compartilhado um link lá de uma daquelas siglas lá dos conselhos superiores, estava se discutindo a possibilidade da criação de conteúdos da UNIR e a repetição desses conteúdos por meio de uma TV, a TV UNIR, ligada à Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Eu penso que é uma discussão que parece que em Porto Velho está bem amadurecida, mas que a gente deve se ligar também, pegar carona nessa discussão, porque se vir uma TV UNIR, então nós teremos um canal muito interessante de fazer, dar visibilidade à UNIR e fazer com que a comunidade conheça essa instituição que é gratuita e que está aberto, sobretudo, penso eu, àquele povo que vem de escola pública, né, atender a nossa demanda, mas não está fechado para os alunos em geral. Então, eu não acompanhei toda a discussão de manhã, mas parece que já está bem amadurecida a questão da instalação da TV UNIR, o que é uma boa notícia, sem dúvida, né? Sim, é um projeto que já tem algum tempo e a nova assessoria de comunicação, acho que quem está trabalhando nesse projeto já há algum tempo, até antes da mudança de reitoria, é o professor Sandro Colferai, o qual hoje é o assessor de comunicação da universidade. Salvo engano, é ele que está à frente. Estava, pelo menos, não sei se permanece nesse projeto. Realmente vai ser algo interessante. Professora Andréa, você havia se inscrito. Está inscrito, com a mão levantada, fique à vontade. Boa tarde a todos. Quero agradecer a recepção e dizer que estou nova na função de vice-chefe e nova também no CONSEP. Nunca participei de nenhuma das funções. É um desafio, junto com a Liliane. Espero em Deus que a gente consiga chegar aí ao final da nossa proposta e espero contar com a direção e com os demais colegas naquilo que for necessário para que a gente possa realizar um bom trabalho. E também, se precisar, estamos à disposição. Obrigada. Ô André, agora eu fiquei triste que eu cometi um gafe. Eu disse que no passado você já havia sido conselheira em algum momento. Nunca participei. Então, foi erro meu, viu, pessoal? A Andréa nunca participou. Seja bem-vinda, Andréa. Estreante, então, também não consegue. Desculpa o equívoco. Mais algum conselheiro? Também aproveitar aí e desejar as boas-vindas aos novos conselheiros, né? E dizer que contem com a gente. A gente também vai aprendendo a cada sessão, porque cada sessão tem algo diferente, então está todo mundo aprendendo junto. E a ideia aqui é um ajudando o outro, né, em prol da melhoria da nossa universidade, né? Contem com a gente, tá bom? Um abraço para todos. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra ainda nos informes? Já que todos os novatos do dia se manifestaram, também agradecer a recepção. Não é a minha primeira passagem pelo CONSEC, como o professor Cleverson mencionou. Já estive como representante docente por 2 anos de mandato, posteriormente como suplente do professor Ademir. E agora estamos aí no desafio da gestão do departamento acadêmico de administração e estamos aí para somar. Como disseram, tudo em prol da nossa universidade, que tanto queremos e tanto queremos também que contribua com a nossa sociedade, né? Então, estamos aí de volta.
Ok. Bem-vindo, professor Valdinei. Mais alguém? Não havendo mais inscritos, vamos passar a ordem do dia, então, né? Sob processo final 2021-10, sob a relatoria do professor Dene. Eu vou só abrir aqui o processo para projetar o parecer do professor Dene, conselheiro Dene. Só um momento. Cleverson, aí na própria documento ali, só clicar no link, tem um link disponível. Só no parecer, né? Vou pegar isso, vou utilizar desse expediente. Havia me esquecido. Está no canto direito. Sim, eu havia me esquecido desse mecanismo, Guilherme. Obrigado. É só clicar aqui no parecer. Está linkado. Seu nome, por favor? Está projetando, pessoal? Abre uma outra página, você tem que jogar na outra página agora, para compartilhar. Aí, agora foi. Agora foi. Desculpa, eu estava recebendo aqui o pessoal do Correio, o rapaz que faz a retirada do malote, me distraiu um pouquinho aqui. Agora, sim, né? Agora melhorou. O professor Dene, fique à vontade para fazer a leitura do seu parecer. Tá ótimo. Eu vou fazer só um relato aqui, direto, e depois fazer a leitura do parecer. Pode ser assim? Em resumo, aí o que aconteceu é que o Departamento de Direito recebeu um pedido de matrícula como aluna especial em 3 disciplinas de uma estudante, né? Ela é formada como técnica em florestas lá pelo IFRO. É um curso técnico que é integrado ao ensino médio. Aí ela cursou farmácia na São Lucas, ela disse que por motivos financeiros não continuou o curso, e que durante a pandemia ela pesquisou e achou que direito seria um bom curso para ela. Então ela fez o pedido lá no Departamento de Direito para se matricular como aluna especial, e o Departamento de Direito, né, teve a análise da parecerista, que foi a própria professora Priscila, e ela informou justamente, se amparando na documentação que a gente tem, na legislação que a gente tem, né, interna, que é o Regimento Geral. E o Regimento Geral, lá no artigo 87, ele fala que aluno especial seria portador de diploma, ou então seria aluno matriculado em outra instituição. Nenhum desses dois é o caso dela, porque o diploma que ela apresentou é de técnico integrado ao ensino médio, e ela não está vinculada a outra instituição, porque quando foi solicitado dela esse documento, a Faculdade São Lucas, ela enviou um documento lá informando que ela que ela não tinha feito a matrícula, né, que ela não estava mais com vínculo com a instituição. E aí ela seria, então, no caso de aluna, que a gente chama lá, né, aluna não regular. Só que aí seria o caso de ter passado em um processo seletivo, que a gente sabe que é o vestibulinho. Então, ela não se enquadra em nenhuma das categorias, na verdade, né? Simplesmente, ela coloca lá no relato, a solicitante, ela coloca no relato que ela quer estudar na universidade, na Uni, porque ela entende que é uma universidade de referência no Estado, entende que o curso de Direito vai ser bom para a vida dela. Nós também entendemos isso e concordamos com ela, não é? Mas, infelizmente, a gente precisa trabalhar amparado na legislação, não é? Porque o pedido dela foi simplesmente um pedido para estudar na Uni, se matricular e estudar na Uni, sem se enquadrar em nenhuma dessas situações, não é? Infelizmente, não é o caso, a gente não pode abrir essa exceção, né? Então, o meu parecer também, ele está em acordo com o parecer da professora Priscila, lá no Departamento de Direito, e esse processo, ele veio para o CONSEC, porque depois a solicitante,
ela pediu uma reanálise, né, para a direção do campus, após o parecer do departamento. Pediu a reanálise, voltou para o departamento, e o departamento informou que, claro, não podia fazer reanálise de algo que já tinha sido aprovado até em ata, né? Então, tinha que vir para o CONSEC, que é o Conselho Superior após o Departamento de Direito, tá? Então, baseado nisso, eu também sou de parecer desfavorável, né, a matrícula da aluna como a matrícula da solicitante como aluna especial, né, tendo em vista que ela não vai se enquadrar em nenhuma das situações do artigo 87 do Regimento Geral. Então, esse é o parecer. Obrigado, professor Lene. Em discussão. Pessoal, perdão interromper, eu só tenho uma dúvida só. Professor Dene, o que se trata aquela parte do artigo 87 que fala é considerado especial de ciência de graduação não regular? O que seria o não regular? É que lá no regimento, lá tu coloca no artigo 87, né, ele diz que não regular pode se matricular, mas ele precisa ser aprovado em processo seletivo, que aí é o vestibulinho, pelo menos, né? O aluno não regular, ele não está regularmente matriculado em outra instituição, nem tem um diploma de graduação. Aí seria o caso de ser aprovado por um processo seletivo, que aí ela não se enquadra, né, nessa situação. Ela só fez um pedido por e-mail. Ela manifestou o desejo de estudar na Unir, né? Perfeito, obrigado, professor. Mais algum inscrito? Alguém mais gostaria de fazer a palavra? Eu. Ok. É que, na verdade, já era segundo pedido de reanálise. Já tinha sido feito parecer, já tinha sido negado, justamente porque ela não se enquadra, acho que é o parágrafo 3º, eu me lembro qual que é o parágrafo que fala o que seria o aluno irregular, né? Se é aluno regular, que não, ele teria que passar por um processo seletivo, e nós não tivemos, porque, inclusive, estamos sem vagas ainda, né? Então, nem conseguimos reintegrar. Já tinha sido feita uma análise, ela pediu a reanálise, foi feita a reanálise, aí foi para o conselho, aí ela pediu uma reanálise, né? Aí a gente entendeu, pelo princípio da fungibilidade, que ela estava recorrendo ao conselho, por isso que foi encaminhado para cá. Ok. Alguém mais? Não havendo mais inscritos, em votação, aqueles que são favoráveis ao parecer do relator, o qual é contrário ao pleito, permaneçam como estão. Desfavoráveis e ou abstensos, por favor, se manifestem no chat. Não havendo manifestação contrária ou abstenção, aprovado por unanimidade o parecer do relator do processo. Então, vamos para o próximo item. Deixa eu voltar a compartilhar. Interrompi o compartilhamento, só um momento. Voltemos para a nossa pauta. Ok? Próximo item da pauta é o processo final 2021-61 sobre recurso, também recurso acadêmico, interessado Anderson Brito Medeiros da Silva, sobre a relatoria da professora Lucélia. Então, compartilhando aqui o parecer da professora Lucélia. A conselheira, a professora Lucélia, né? Lucélia, fica à vontade para fazer o seu relato. Certo.
Bom, eu vou preferir fazer a leitura, porque são muitos detalhes, e eu vou até, inclusive, abrir aqui do meu, que eu acho que vai ficar melhor para eu ler. É um pedido de registro, né? Do aluno Anderson. O processo que consta aí para vocês, ele pediu, na realidade, um recurso para validação das disciplinas de laboratório de prática contábil, contabilidade governamental e análise de gestão de custos, realizado, né, pelo acadêmico Anderson, do Departamento de Ciências Contábeis, do curso de Ciências Contábeis, onde o mesmo argumenta quanto à não efetivação de sua matrícula no semestre 2022. Né? No processo consta o recurso dele, dois documentos como e-mail, né, que ele fez uma sequência de e-mails, tanto para cerca, DIRCA, departamento, direção. Ele coloca, tem aqui também o histórico, que na realidade é o requerimento, né, que ele faz de recurso, e uma imagem, né, e também o despacho. O referido acadêmico no recurso alega não ter podido efetivar sua matrícula no semestre 2022 não por erro dele, sim por falha do sistema. Também a alegação dele. Mesmo estando dentro do prazo, ao clicar o botão, confirme aqui, após ter selecionado as 3 disciplinas que pretendia cursar, argumento está sendo punido por um erro que não é dele. Segundo o que relata o acadêmico em seu recurso, no dia 8 de julho, desde o período da tarde, fez tentativas de acessar o sistema à noite, novamente também fez outra tentativa, contudo, apresentou erro. No dia 9 de junho, encaminhou um e-mail à cerca pedindo a matrícula, pois seu acesso ao SIGA já estava suspenso. A cerca retornou orientando o acadêmico a fazer um pedido de redimensionamento. Novamente, diz ter tentado e o SIGA apresentou erro. Posterior a isto, no dia 22 de junho, escreveu ao departamento, pois percebeu que a cerca não tinha condições de ajudá-lo, relatando neste e-mail que desde o dia 7 tentou, mas não conseguiu efetivar sua matrícula nas disciplinas e solicitou auxílio, obtendo resposta no dia 24 de junho, sem nenhum indicativo que pudesse o ajudar, segundo o que ele diz. Apenas que o departamento não podia intervir nos prazos da Resolução 301 e que matrículas e sistemas são de competências cerca e DIRCA. Além dos contatos já citados, e conforme consta nos documentos anexos ao processo, o mesmo encaminhou vários e-mails para a direção-geral, reitoria, com cópia para professores, também inclusive da disciplina. Ele relata também que no dia 28, por WhatsApp, escreveu ao diretor, onde o mesmo esclareceu que já havia solicitado ao departamento que verificasse a demanda, e como resposta, o departamento comunicou que o mesmo perdeu o prazo de acordo com as datas estabelecidas na Resolução 301. Por fim, no dia 1º de julho, a cerca informa que não consta em tela nenhuma disciplina solicitada. O requerente finaliza o documento pedindo a compreensão e reitera que não foi culpa sua. Então, diante do exposto, é preciso registrar que o período de rematrícula no semestre 2020.2 ocorreu de 4 a 8 de junho de 2021 e o redimensionamento de 12 a 16 de junho de 2021. A Resolução 301 concede 26 de março de 2021 traz que, no artigo 3º, o discente será responsável pelas providências de sua matrícula, renovação, redimensionamento e trancamento via sistema acadêmico. Então, com o intuito de levantar, né, o que ocorreu e também alguns fatos que ele relata, né, no seu próprio recurso, foi feito, né, diligência. Então, ademais da tentativa de obter mais informações, dia 12 de julho, foi diligenciado via e-mail junto à cerca, DIRCA e DTI, a possibilidade de ocorrências no período em que o acadêmico menciona erro de sistema e que impossibilitasse de efetivação de sua matrícula. Em resposta, no mesmo dia, 12 de julho, a cerca trouxe as seguintes informações. Eu preferi colocar da mesma forma que eles colocaram no e-mail para não ter, vamos dizer assim, nenhum ruído na informação que eles mandaram. A cerca diz o seguinte: informamos em que todos os casos em que os acadêmicos que procuram essa secretaria dentro do prazo estabelecido para matrículas e redimensionamento, relatando algum erro de sistema, conseguimos identificar qual seria a causa e erro e efetivar a matrícula dentro do prazo. O acadêmico em questão, Anderson Brito, apenas nos procurou após passados os prazos tanto de matrícula, que foi o primeiro contato, quanto de redimensionamento dos demais contatos. Dessa forma, não temos como identificar qual seria o erro, se seria de login, de matrícula, link acessado ao sistema. E se esse erro persistiu durante todo o período que foi disponibilizado para que os acadêmicos pedissem suas matrículas de interesse.
Posteriormente, no dia 14 de julho, a DIRCA também responde à diligência que eu fiz, constando os seguintes tópicos. Não foi encontrado na aplicação do SIGA nenhum registro de solicitação do discente entre os dias 4 de 6 de 2021 até o dia 8 de 6 de 2021, que seria a renovação, ou 12 de 6 a 16 de 6, que seria o período de redimensionamento, conforme a resolução 301. A CERCA respondeu o e-mail do senhor Anderson, datado de 9 de 6, 2 dias após o envio do e-mail, alertando quanto ao prazo de redimensionamento conforme o calendário vigente. Apenas em 22 de 6, no dia 22 de 6, que o reclamante vem novamente responder, já passado o prazo de redimensionamento, apenas repetindo o que já havia exposto. Não tivemos acesso ao comprovante de matrícula, que o mesmo disse ter enviado por e-mail, para verificar a veracidade do mesmo. Nas datas que o reclamante informou ter acessado o sistema, não fomos informados pela DTI de nenhum problema técnico ou instabilidade. A instituição não é responsável por meios tecnológicos, internet, computador e celular, com os quais os discentes solicitam a matrícula, podendo, inclusive, o discente ter solicitado dentro do prazo, via e-mail ou protocolo impresso na UNIR, a lista de componentes que desejava cursar. A tela disposta no documento 071-3248 aparenta ser erro de tela de login, e este tipo de erro deve ser reportado à DTI, que é competente para responder esse tipo de questão. Então, até a finalização deste parecer, a DTI ela ainda não havia respondido a diligência, né, que eu fiz. Contudo, apesar disso, pelas respostas tanto de CERCA quanto DIRCA, não relatam nenhum problema que pudesse impactar na matrícula no período mencionado, pois, caso tivesse ocorrido outras notificações de falha de sistema, certamente teriam chegado a esses setores. Então, apesar de o acadêmico ter disponibilizado 2 imagens de erro na tela, não é possível perceber qual o tipo de erro. Percebe-se que os 2 prints ocorreram às 23 horas e 15 minutos. Eu não consegui verificar de forma nenhuma qual foi a data, né, que ocorreu esse print de tela. Procurei e não consegui ver na imagem, não possibilitando ao mesmo a visualização da imagem da data que ocorreu. Chama atenção o horário também muito próximo do prazo, né, ou do horário final, já que ele menciona que foi no dia 8, então ele fez isso nas 23 horas e 15 minutos do último dia, né, que mesmo que apresentasse algum problema, ele não teria nem como mais entrar em contato com a instituição. Apesar de alegar em um dos e-mails que as tentativas ocorreram no dia 7 de junho, no documento de recurso ele afirma ser dia 8, no período tarde e noite. Com base no que traz a resolução 301 concessa, somente a acadêmica é responsável por sua matrícula. Nem mesmo direção, coordenação, CERCA podem interferir nesse processo. Contudo, o acadêmico só buscou auxílio posteriormente ao encerramento dos prazos. No entanto, havia possibilidade de realizá-lo no prazo de redimensionamento, onde novamente não fez, alegando que seu acesso via SIGA foi restabelecido somente no dia 21 de junho. Cabe enfatizar que o acadêmico, em nenhum dos seus documentos anexados ao processo, conseguiu comprovar os fatos por ele relatado. Na realidade, o que eu consegui ver que foi comprovado é que ele perdeu todos os prazos. Então, diante do exposto, sou de parecer desfavorável à matrícula do acadêmico para o semestre 2020.2 nas disciplinas que ele solicitou. Obrigado, Lucélia. Em discussão? Não havendo inscritos, em votação, os favoráveis ao parecer da relatora, o qual é desfavorável ao pleito, permaneçam como estão. Os contrários e ou abstensos, por favor, se manifestem no chat. Encerrada a votação, não constando nenhum registro de abstenção ou contrário, então aprovado por unanimidade o parecer da relatora. Obrigado.
retornar para a nossa pauta. Pessoal, esclarecer ao Conselho que esse processo esteve pautado na última reunião do CONSEC, foi retirado de pauta, depois de feita a leitura do parecer, das discussões, sendo nomeada uma comissão composta por 3 conselheiros para fazer a análise, né, tirar as dúvidas surgidas após as discussões, após a leitura do parecer original e todas as discussões que surgiram. Então, retirou-se de pauta, foi nomeada a comissão, composta pelo Rodrigo, o qual presidiu a comissão, pelo professor Roberto de Paula e pelo representante discente, o Vitor. Então, nós teremos hoje 2 pareceres. Primeiro, nós vamos proceder à leitura do parecer original, posterior à leitura do parecer atual, né, que é o parecer que foi elaborado pela comissão. E aí, após a leitura de ambos os pareceres, processo de votação um contra o outro. Ok? Então, vou abrir o processo para pegar o primeiro parecer, porque o link que aparece aqui, como vocês estão vendo, é do parecer atual, do parecer emitido pela comissão. O parecerista original foi o professor... Eu vou ser obrigado a abrir o processo agora, viu, Guilherme? Quem relatou, como eu estava dizendo, foi o professor Ailton. O professor Ailton encontra-se em férias. Tanto eu posso fazer a leitura, quanto o substituto do professor Ailton, professor Antônio Gil. Professor Antônio Gil, o senhor faz ou o senhor prefere que eu faça a leitura? Pode fazer, professor Cleberson. Posso fazer? Sim. Eu me propus porque já estou familiarizado aqui com o parecer. Perfeito. E você não estava na reunião anterior, né? Então, o processo, pessoal, processo 23.118.005404-2021-19, foi apresentado pela professora Eleonice e trata-se de homenagem à professora Ellen Cristina de Matos. E, inicialmente, a proposta é atribuir o nome da professora ao prédio do espaço multifuncional do campus Professor Francisco Gonçalves Quiles Cacoal. Esse prédio que era para, inicialmente, o projeto previa a instalação de um restaurante universitário, no entanto, por inviabilidade, sofreu alterações e passa a ser um espaço para múltiplas atividades, né, múltiplas atribuições, múltiplas utilidades, então, multifuncional. Então, vamos lá, relatório. O processo trata sobre a indicação da professora Eleonice Fátima Dalmagro para que o prédio do espaço multifuncional do campus Professor Francisco Gonçalves Quiles Cacoal receba o nome da professora Ellen Cristina de Matos como homenagem. Esse processo teve início com os seguintes documentos. 1. Requerimento da professora Eleonice Fátima Dalmagro ao senhor presidente do CONSEC. 2. Resumo sobre a história da Ellen Cristina de Matos. 3. Currículo Lattes de Ellen Cristina de Matos. 4. Dados individuais funcionais da servidora Ellen Cristina de Matos. 5. Portaria número 206, de 9 de abril de 2020, declarando vago o cargo em razão de falecimento de Ellen Cristina de Matos. 6. Certidão de óbito de Ellen Cristina de Matos. 7. Termo de consentimento dos pais de Ellen Cristina de Matos. 8. Despacho da requerente ao presidente do CONSEC por meio do SEI, ou pelo SEI. 9. Despacho do presidente
do CONSEC ao conselheiro Ailton Marcolino Liberato para análise e parecer pelo SEI. 10. E-mail CONSEC-SECAC. 2. Fundamentação. A indicação proposta tem como objetivo homenagear a docente Ellen Cristina de Matos, professora assistente do Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis, CACUAL, da Fundação Universidade Federal de Rondônia. A professora Ellen Cristina de Matos faleceu em 26 de março de 2020 em CACUAL. A proposta de homenagem foi assinada pela docente Leonice de Fátima Dalmacro. O espaço multifuncional está localizado no piso superior do prédio, possui 704,51 metros quadrados, distribuído em 13 ambientes, 10 salas multifuncionais, um banheiro masculino, um banheiro feminino e uma sala de máquinas, conforme endereço web. O andar térreo foi projetado para ser o restaurante universitário RU. A obra foi inaugurada em 28 de março de 2019 pela reitoria em CACUAL e em 13 de janeiro de 2021 iniciou a conclusão do Centro de Convivência e Restaurante Universitário do campus de CACUAL, com término previsto para 12 de julho de 2021. A Lei número 6.454, de 24 de outubro de 1977, dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos e dá outras providências. E a Lei número 12.781, de 10 de janeiro de 2013, alterou o primeiro artigo da Lei 6.454, de 24 de outubro de 77, para, artigo 1º, é proibido em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava em qualquer modalidade a bem público de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração direta. Considerando o documento apresentado pela requerente para instruir o processo, verificou-se que atende à legislação vigente. Conclusão. Ante ao exposto, salvo melhor juízo, sou de parecer favorável à nomeação do prédio de espaço multifuncional do campus Professor Francisco Gonçalves Quiles, CACUAL, para espaço multifuncional professora Ellen Cristina de Matos ou Centro de Convivência professora Ellen Cristina de Matos. Documento assinado eletronicamente por Ailton 2021. Esse é o parecer. Então, parecer original, emitido pelo professor Ailton. Passamos agora para o parecer da comissão nomeada para analisar o processo e emitir um novo parecer em virtude das divergências que surgiram na reunião onde foi apreciado o parecer original. Presidente, o senhor procede à leitura do parecer da comissão? Sim, professor. Iniciando, a parte do relatório basicamente é a mesma, são os mesmos os fatos descritos no relatório do professor Ailton, com exceção do item 9, que trata do item 11, que trata do parecer, que foi feito pelo professor Ailton, o item 12, que trata da reunião do CONSEC, que foi tirado de pauta, o item 13, que trata da ordem de serviço, em que foi nomeado comissão, composta pelo professor Roberto de Paula e o representante discente Vitor, e o despacho do presidente do CONSEC encaminhando aos conselheiros para a comissão, juntamente com o e-mail de encaminhamento. Tá? Vou passar a questão da fundamentação, vou resumir essa parte inicial um pouquinho, porque ela é praticamente idêntica à que o professor Ailton já trouxe no relatório dele. Trata da indicação da professora Ellen Cristina para dar um nome ao espaço multifuncional. A indicação foi feita por parte da professora Eleonice. A legislação, como o professor narrou no último parágrafo da parte da fundamentação, que traz a lei
6.454 de 1997, o artigo 1º, traz que é proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. Nessa parte aqui, é pertinente levantar que não tem nenhuma outra legislação federal que trata do tema, somente essa lei. A gente foi buscar em outras fontes legislativas conhecimento, por isso que eu citei que ainda na Constituição Federal, esse artigo 30, inciso 1º, dispõe que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. E a partir disso, a gente verificou que no município de Cacoal possui uma lei municipal que trata da denominação de próprios públicos, de bens públicos. É a Lei 1192, PMC, de 2001. Ela está anexa no processo, tá? A referida normatização dispõe em seu artigo 1º diretrizes para atribuição de denominação de bens públicos. Essa parte aqui se aplica para a gente. Os demais é mais a questão de procedimento mesmo para aprovação. Então, fica mais restrito ao âmbito municipal. Vou fazer a leitura do artigo 1º. O artigo 1º vedada a duplicidade, os próprios públicos terão nomes de vultos históricos, de pioneiros, dos que exercem cargos eletivos públicos, de pessoas que reconhecidamente prestaram relevante serviço ao município em qualquer atividade, de fatos históricos ou geográficos, de animais e plantas pertencentes à fauna e à flora brasileira, pedras preciosas brasileiras. Sendo assim, essa parte, esse parágrafo bem grande que tem, eu praticamente recortei a justificativa que foi levada para a apresentação da proposta, que eu vou fazer a leitura dela, que foi a professora Leonice que fez, ela justificando por que ela estava indicando o nome da professora Ellen Cristina, né, o porquê da homenagem. A justificativa é o seguinte: esse espaço físico, em fase final de construção e adaptações, a ser destinado a diversas atividades no campo do professor Francisco Gonçalves Quiles, congregará uma gama de atividades que em muitos se identificam com a professora que a homenagem se propõe, uma vez que, além de ter sido servidora docente da instituição ao longo de 10 anos, já frequentava as dependências do campus na condição de acadêmica, uma vez que egressa no curso de Ciências Contábeis e uma das suas marcas indeléveis era o comprometimento com que sempre pautava suas ações, além da empatia e alegria com que costumeiramente se relacionava com os membros da comunidade acadêmica e comunidade externa, o que fez com que sua partida precoce fosse tão sentida. Assim, entendemos que atribuir seu nome ao referido espaço multifuncional representará uma justa homenagem, fazendo com que seu legado seja reconhecido, posto que marcará um espaço destinado ao aprendizado, mas também à interação da comunidade acadêmica, uma vez que congregará também a área da cantina e uma extensa área aberta que possibilitará a realização de atividades culturais, entre outras. Essa parte final aqui, eu vou fazer a leitura e vou fazer alguns comentários na medida que eu for achando necessário. Posto isto, verifica-se, através dos documentos autuados no presente processo, o cumprimento das disposições da Lei 6.454, de 1977, uma vez que não se trata de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração da mão de obra escrava. Ao respeito da legislação municipal ainda, Lei 1192, PMC/2001, pois trata-se de pessoa, que reconhecidamente prestou serviço relevante ao município, em qualquer atividade. Eu coloquei essa observação, leia-se com as devidas adaptações, porque a professora, além de prestar serviços importantes para o município, também prestou à instituição que a gente prestou a unir, né, em todo esse período, né. Considerando o respeito à legislação colecionada e os debates orais perpetrados na 5ª reunião ordinária do Conselho de Campos, que foi a última reunião, que ocorreu no dia 22 do mês de junho, apresentamos parecer sugerindo que a homenagem à docente Ellen Cristina de Matos seja feita no bloco de aulas do Departamento de Contábeis, onde a citada professora esteve diariamente por 10 anos, onde ministrou suas aulas e conviveu com os acadêmicos, os demais docentes, terceirizados e técnicos administrativos. A razão pela qual a sugestão é simples: o prédio do espaço multifuncional não está concluído, sendo que está em obra a parte do térreo, a parte de baixo. Não é possível fazer uso do espaço do primeiro piso,
devido à falta de subestação elétrica capaz de alimentar o prédio. Nada mais justo fazer homenagem à pessoa que reconhecidamente prestou relevante serviço à instituição no local que guarda pertinência temática com a atividade que ela desenvolve e que esteja em regular funcionamento. A questão do RU, não se está claro ainda a destinação que será dada a ele, né? A parte de baixo a gente sabe que vai ter um espaço para cantina, vai ter algumas salas, inúmeras salas, mas ainda não está definido qual vai ser a utilização, se vai ser sala de aula, se vai ser administrativo, só um exemplo, né? Isso daqui vai ser abordado lá na frente. E a parte de cima, apesar de concluída, ela não tem como se fazer uso, porque não tem a subestação elétrica. A gente tem sérios problemas. Por exemplo, quando liga o ar lá, acaba dando curto. A gente tem que ficar ligando um ar por vez, por exemplo, para evitar de subcarregar. Além do que também é um rabicho que está pegando da rede da biblioteca, né, para fazer esse funcionamento, né. Então, assim, é um espaço que a gente não sabe quando vai ficar pronto, qual vai ser a utilização. A gente pode ocorrer, por exemplo, eu sei que é uma das demandas da instituição, ser utilizada as salas de baixo e até de cima como salas de aula. Vamos citar o exemplo que essas salas sejam utilizadas, por exemplo, pelo curso de Direito, pelo curso de Administração. Então, não guarda aquela pertinência, né? Por isso que a gente propôs que seja feita homenagem à professora no bloco de sala de aula em que ela sempre atuava. Daí, da conclusão, ante o exposto, somos de parecer favorável à nomeação do bloco C do campus, professor Francisco Gonçalves Quiles, para bloco C, professora Ellen Cristina de Matos. Eu peço a atenção que a gente manteve a letra do bloco C / professora Ellen Cristina de Matos, para a questão de identificação também, né? Fica mais fácil. Se a gente coloca só bloco professora Ellen Cristina de Matos, fica um pouquinho difícil quando a gente tem que orientar os acadêmicos, ou alguém que tem que frequentar o campus. Não, o relatório é esse. O parecer, perdão. Ok, Rodrigo. Obrigado. Em discussão. Não havendo discussão, então vamos para a votação. Primeiro, o que nós vamos fazer? Quando há dois pareceres, como é esse caso, né? Tem o parecer original e um parecer posterior, parecer substitutivo, nós temos que colocar em votação um contra o outro. Então, aqueles que são favoráveis ao parecer do professor Ailton, então votem 10. Então, deixa eu só digitar aqui que fica melhor. Vou tentar organizar para ficar um histórico, né? Votação dos pareceres 10 e 11.
Pessoal, eu fiz um texto aqui, então, votação dos pareceres 10 e 11. Cada conselheiro indica aqui no chat o número do parecer que está votando pela aprovação ou registra sua abstenção. Professor, só esclarecimento, 10 é o do Ailton e 11 é o do Rodrigo? Isso, 10 é o do Ailton, é o original, né? E o 11 é o parecer do Rodrigo, o substitutivo. Ok, obrigada. Rodrigo não, na comissão, né? Sim, desculpa. Como fica gravada a reunião? Como ele foi o relator? Como ele que fez a leitura. Foi ele que fez a leitura, isso. Todos votaram? Acho que ainda não, né? Está faltando. O professor Antônio. Professor Nene, eu acho que falta o senhor. Aham. Todos votaram, certo? Vamos conferir. Professor Valdinei, ADM, Priscila Direito, Dini, representante discente, Roberto, representante docente, Alana, representante discente, Lucélia, representante docente, Jusilane, representante de comunidade externa, Departamento de Contábeis é a professora Liliane, que está logada, né, no e-mail do departamento, direção, na pessoa de quem vos fala, professor Antônio, representando o Departamento de Engenharia de Produção, professor Dene, vice-direção. Pergunta da professora Priscila. Não, o Guilherme não é conselheiro nato, tá? Ele não integra o conselho, tá bom? Diferente dos técnicos que são lotados nos departamentos. No CONSEC são os eleitos, né? Sem nenhuma discriminação, viu, Guilherme? Gente, obrigado, né? Encerrada a votação, então, aprovado por maioria com uma abstenção, Guilherme. Isso aí. O professor Antônio justificou a abstenção, muito bem. Deixa eu verificar a nossa pauta aqui. Antes de prosseguir para o próximo item de pauta, quero dizer que fico bastante feliz com a iniciativa da professora Leonice, né, de apresentar um projeto para homenagear a professora Ellen, a qual tem uma história bonita junto ao campus de Cacoal e entendo particularmente ser merecedora, mas também entendo a questão de toda a discussão que ocorreu na reunião passada, né, em volta dessa homenagem direcionada para aquele prédio que ainda, como a comissão bem coloca, ainda não está concluído, ainda não tem definição exata do que vai funcionar, né, e também, infelizmente, em função dessa instabilidade política, orçamentária, nós não sabemos quando vai estar disponível para uso, né? Nós ansiamos que seja o mais breve possível, mas não temos como prever. E eu fiquei bastante feliz com o parecer da comissão e penso que uma justa homenagem que o campus está fazendo para a professora Ellen, né? Mas, dando sequência, então, à nossa pauta, superamos a ordem do dia.
Passamos, então, para o item outros. O item outros, nós temos aqui a portaria de recomposição da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório Docente. A Comissão de Estágio Probatório Docente tem mandato por 2 anos, né? O mandato é de 2 anos. A professora Priscila presidia a comissão até a sua ascensão à vice-chefia do Departamento de Administração, quando ela pede para ser substituída. Então, fizemos a substituição da professora Priscila pelo professor Nicolas, né? E trouxemos aqui a portaria de substituição junto a esse conselho, foi feita a homologação, venceu o mandato da comissão e agora nós tivemos a necessidade de recompor a comissão de estágio probatório docente. Em virtude disto, nós precisamos, seguindo aquilo que dispõe a resolução 189 CONSAD, nós precisamos a aprovação do conselho, né? O conselho de campus tem que aprovar os nomes, tem que homologar essa recomposição. Então, o conselho de campus vai votar pela homologação ou não, né, da comissão constituída pelo professor Nicolas, presidente, pela professora Lindsay, membro, e pelo professor Rogério, membro, né, na comissão permanente de avaliação de estágio probatório docente, tá, nomeado pela portaria 18 de 2021, emitida pela direção do campus, em 15 de julho de 2021 e publicada no Boletim de Serviço número 56, de 15/7 de 2021. Então, em discussão, não havendo discussão, em votação, aqueles que são favoráveis à homologação da portaria que nomeia a atual comissão de estágio probatório docente permaneça como está. Aquele que é contrário ou desfavorável, contrário que é desfavorável, né? Contrário ou abstenso, registra sua posição no chat. Ok, votação encerrada, não havendo manifestação contrária ou abstensa, né? Aprovada, então, por unanimidade a homologação da comissão, da recomposição da comissão. Na verdade, foi recondução, porque permaneceram os mesmos integrantes, não houveram integrantes novos, ok? Agradeço o professor Nicolas, a professora Lindsay e o professor Rogério por se disporem a trabalhar nessa comissão de avaliação de estágio probatório docente. Vencida a nossa pauta, né, nada mais havendo a tratar, mais uma vez, volto a franquear a palavra para os conselheiros. Caso alguém queira fazer algum comentário, fique à vontade antes que façamos o encerramento da nossa sessão. Sim, professora Lucélia, fique à vontade. Professor Cleberson, pode ser que assim, a minha memória não esteja muito boa, mas eu acredito, a não ser que tenha uma extraordinária, que hoje seja a minha última reunião com esse conselho. É porque a minha posse foi no dia 23 de agosto. Então, já está vencendo, né, o meu período. Não sei se eu vou ter outra oportunidade de agradecer, né, pela oportunidade, também a participação, né, a parceria dos conselheiros e também do presidente. Então, gostaria de fazer esse agradecimento, né? E também ao professor Antônio Gil, que sempre que eu necessitei, né, estive ausente, ele se dispôs a estar, né, fazendo a substituição. Então, gostaria também de agradecer imensamente, né, todas as vezes que eu precisei também, muitas vezes até de última hora, né, por algum outro problema. Eu solicitei, ele sempre esteve pronto, né, a participar, né, como suplente aqui no conselho, tá? Mas seria somente um agradecimento mesmo. Não sei se terá alguma reunião extraordinária antes, mas caso não, acredito que hoje seja realmente a minha última participação. Muito obrigada.
Obrigado a você, Lucélia, por se dispor a participar do CONSEC. Nós sabemos que participar do conselho é algo voluntário e muitas vezes trabalhoso, né, desgastante em alguns momentos. Então, muito obrigado e espero ver o seu nome de novo na próxima eleição, né? Até onde eu sei, não há nenhum óbice para candidatura, uma vez que o mandato encerrou, né? Será aberto um novo edital e espero contar com sua candidatura. Muito obrigado pelo seu trabalho. E pelo trabalho do professor Antônio também, o qual é suplente da professora Lucélia. Hoje o professor Antônio está representando o departamento de engenharia de produção, mas ele é suplente eleito, né, como representante docente aqui junto ao conselho. É suplente da professora Lucélia especificamente, né. O professor Roberto é representante docente, mas na eleição em que ele participou, só houve ele de inscrito, não tivemos a oportunidade de eleger um suplente para o professor Roberto. Espero que na próxima eleição a gente consiga agora, próximo edital, a gente consiga suprir isso. A professora Priscila está inscrita? Eu só queria agradecer a atenção de todos vocês, que meu chefe volta amanhã de férias, não precisarei mais substituí-lo. Foi uma experiência edificante, mas se precisar, estamos às ordens, tá? Bom trabalho para vocês agora. Nós que agradecemos, Priscila. Obrigado, e certamente teremos a sua participação em outros momentos que o chefe vai tirar outras férias, né? Ele não vai trabalhar de forma perene, né? E espero também que ele não morra, então você vai substituir no período de férias. Tem mais alguém? Não havendo mais inscrito. Cleber, então, mais uma vez. Oi? Só mais uma pergunta, se for possível. Sim, claro. Nós temos alguma previsão, alguma discussão já na universidade em relação ao nosso retorno? Só por curiosidade, porque às vezes também a gente fica pensando nessa possibilidade, os alunos também às vezes questionam, é claro que a gente não sabe de nada, mas eu gostaria de saber se já existe algum movimento, né, em relação a isso. Olha, o calendário 2020.2 está aprovado para ocorrer de forma remota, então até 18/10 é zero a possibilidade de retorno presencial, isso não ocorrerá, seguramente não ocorrerá. Tem uma comissão nomeada pela reitoria discutindo parâmetros para um retorno presencial. Nessa comissão participam o grupo de trabalho com alguns profissionais da área de saúde, que já desde o ano passado, desde o início da pandemia, foi criado para discutir e avaliar a situação pandêmica no Estado. Então, tem profissionais de saúde, matemática, estatística que trabalham nesse grupo. E também agora tem os diretores de núcleo e de campus participando desta comissão. Nós já tivemos 2 reuniões e amanhã teremos mais uma. E amanhã será tratado sobre quais os parâmetros que nós teremos que atender para um retorno presencial no futuro. Então, o que tem que ocorrer para que haja possibilidade de retorno presencial? Então, tem sim discussões ocorrendo, mas nós não temos previsão de retorno presencial. O que eu posso garantir é que até 18/10 não tem nenhuma chance de retorno presencial, tá? Eu, particularmente, claro que sem ser negligente, eu gostaria que nós retornássemos, ou eu tenho a esperança, eu desejo, eu quero, que nós possamos voltar o mais breve possível de forma presencial, né? Claro que sem negligenciar, sem tacar os pés pelas mãos, mas eu entendo que o retorno presencial, ele é fundamental para o sucesso das nossas atividades, né, da continuidade da universidade em si. Não sei se vocês têm acompanhado, mas nós estamos com um número pequeno de alunos se comparado com o que nós tínhamos antes da pandemia. Nós temos hoje apenas 7.017 alunos efetivamente matriculados.
nós já chegamos próximo de 14 mil, não me lembro qual era o quantitativo no início da pandemia, né, ou imediatamente antes do início da pandemia, mas hoje a nossa situação é de 7 mil alunos e nós já tivemos próximo a 14, muito próximo a 14 mil alunos nessa universidade. Então, é bastante preocupante. E, para aqueles que não sabem, a universidade ela recebe dinheiro do governo federal de acordo com o número de alunos que existe matriculado, né, na instituição. Então, nós temos uma estrutura para 13, 14 mil alunos ou mais, né, porque nós temos mais vagas, e nós estamos trabalhando com 7 mil alunos. Isso é extremamente preocupante, porque o orçamento, este ano, o governo que eu digo, é o governo, né, o MEC em si, já reduziu em 18,5% em relação ao que era ano passado, então em valor nominal, sem contar a inflação, que nós sabemos que tem sido alta, os preços têm mudado muito, né, para maior, as coisas têm subido. Foi feito esse corte, e se nós não tivermos acadêmicos, a situação vai ser ainda pior nos próximos períodos, nos próximos anos. E claro que não só por uma questão orçamentária, mas pela presença, pela qualidade do ensino, né, pela participação, o contato presencial das pessoas no campus, eu sou um defensor de um retorno presencial o mais breve possível. Dini, por favor. Professor, em relação ao retorno, nós já sabemos que a maioria, pelo menos, dos professores estão imunizados com a primeira dose, né? Tem algum levantamento para saber a quantidade ou o número de acadêmicos também vacinados, pelo menos com a primeira dose? Olha, há uma solicitação permanente de que todas as semanas, nas quintas-feiras, os departamentos nos informem o quantitativo de acadêmicos que estão vacinados. No entanto, os departamentos têm relatado para a direção do campus que fazem a solicitação para os acadêmicos, mas o número de resposta é ínfimo, né? As pessoas não participam, não respondem. Então, nós precisamos desses dados. Semanalmente, nós encaminhamos um relatório indicando o número de infectados pelo Covid, tanto professores, técnicos, quanto alunos. E, recentemente, passamos também a indicar o número de vacinados, tanto com a primeira quanto com a segunda dose. Tem chegado algumas informações, mas os departamentos, os chefes, têm relatado uma dificuldade para conseguir isso, né? Faço até um apelo para vocês, representantes discentes, para que, como se diz, mobilizem os acadêmicos para responder às pesquisas quando encaminhadas para os departamentos. E se não estiver chegando às turmas, que notifique a direção do campus, que a gente vai notificar os departamentos também para que essa solicitação chegue até vocês, tá bom? Essa solicitação, essa pesquisa que o senhor afirma que está encaminhando aos acadêmicos é pela direção do campus? Porque eu não perdi, eu não recebi. Não, isso é um fato novo, porque até onde eu fui informado que os acadêmicos não estavam respondendo. A direção solicita para os departamentos, porque quem tem contato com os acadêmicos são os departamentos. A direção não tem contato com as turmas, né, não tem controle desses e-mails. Então, vem de cima para baixo, como se disse. A reitoria, por meio da vice-reitoria, nos solicita e nós solicitamos para os departamentos, tá? Ô, Jusilane, obrigado pela sua participação. A reunião está, a pauta já foi vencida, agora nós estamos, né, nos adicionais, nos adendos. Agradeço, pode ficar à vontade para se retirar, tá bom? Muito obrigado mesmo. Então é isso, Dini, a gente precisa dessa participação, e claro, e faço aqui um apelo para os chefes de departamento, né, que se tiver ocorrendo aí um desencontro entre o que a direção tem solicitado e o que tem ido para os acadêmicos, que, por favor, solicitem aos acadêmicos para que eles possam responder, né, quem já tomou a vacina, primeira, segunda dose, assim como também os infectados. Tá? Mais alguém? Não?
Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Nossa reunião foi bem rápida, né? 1h27 de reunião. Agradeço e uma boa semana para nós, que ainda é terça-feira, né? Obrigado a todos. Só fazendo um apelo, a ideia era já encerrar a reunião com as assinaturas, mas como eu já encerrei a reunião, dentro de alguns minutos a ata vai ser disponibilizada e aí eu peço a vocês que assinem. Eu aviso naquele grupo de WhatsApp, tá? Os usuários externos, que a Dini e a Alana, eu envio, eu libero aqui no SEI e logo aparece a notificação. Gente, mais uma vez, obrigado mesmo, até mais, valeu, um abraço a todos, tchau. Até mais.